Olá, queridos irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez para estudar um pouco mais da Palavra de Deus com vocês, mais um quadro Lições para a Vida Cristã, né? Essa semana vamos estar estudando, o título da nossa lição é O Cego Restaurado. Fazia um pouco de tempo que eu não aparecia por aqui, né, gravando os vídeos da lição, e queria estar aqui com vocês novamente, né? Era um desejo que eu tinha. E queria agradecer também mais uma vez ao irmão Thales, ele também estava participando direto e deu uma afastadinha, uma sumidinha, né? E hoje está aqui conosco de novo. Olá para todos, é um prazer estar de novo aqui com vocês, estudando a Lições para a Vida Cristã. E desde já quero pedir, né, que essa lição possa ser uma bênção para todos nós. Amém. Queria mandar um abraço especial para o nosso irmão Reinaldo. Nosso irmão Reinaldo está presente aqui sempre em todas as lições, né? Na maioria delas pedindo um abraço para o irmão Reinaldo, para sua esposa Aline, né? Que Deus possa estar abençoando você, sua família, tá, Rei? Você e sua esposa, que você possa continuar sendo essa luz que você é e que Deus abençoe vocês. Essa semana nós vamos estar estudando, como eu disse, sobre o cego de nascença, né? Aquele cego que Jesus cuspiu o lodo, mas eu já estou adiantando um pouco e antes de começar a lição, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, santificado e exaltado seja sempre o teu santo e bom nome. Quero lhe agradecer por mais uma vez estarmos aqui na tua presença para participarmos aqui dessa lição. Que o Senhor possa nos dar o privilégio de ter a presença do Senhor Espírito Santo, que Ele venha nos conduzir, nos ensinar e tudo que for falado aqui possa ser inspirado pelo Senhor. Que o Senhor possa ser com as pessoas que estão assistindo também, que tudo que for falado aqui possa vir de encontro com as necessidades espirituais dessas pessoas e que isso possa ser para a nossa edificação. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de nós começarmos a nossa lição, né, o estudo dessa semana, eu queria convidar todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo para o nosso congresso que nós vamos ter em São José do Rio Preto. Vai ser dia 20, 21 e 22. O tema do nosso congresso, agora de dezembro, é 20, 21 e 22 de dezembro. E o tema do congresso vai ser a última geração. Então, vocês que estão vendo esse vídeo e têm um desejo, entrem em contato conosco. Deixe um comentário aqui, né, no fim do vídeo, que nós vamos entrar em contato com vocês, passar o endereço certinho, a localização, e vai ser uma alegria para todos nós receber vocês aqui. O verso da nossa lição de hoje vem dizendo assim: tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significava o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então, como eu vi dito, né, essa história aqui é de um cego que Jesus curou, né? Mais um dos milagres de Jesus. Isso é interessante porque a primeira coisa que a gente vai ver, né, é a maneira diferente que já foi comentado no verso, né, maneira incomum. Porque as outras vezes Jesus só fala ou ele toca na pessoa, né? Mas aqui não, ele usou assim, vamos dizer, na natureza. Ele cuspiu no chão, fez barra ali, lodo, untou, né? E ainda falou para ele, vai e se lava. E aí, quando ele foi e se lavou, ele estava enxergando. E a gente vai ver que tem um propósito nisso. Então, é uma cura, assim, diferente das de Jesus, né? Tudo que Jesus faz sempre tem um propósito, né? Por quê? E aqui nessa cura tem várias lições para nós. Várias. Uma delas, como você falou bem aí, é mostrar que foi um elemento da natureza. Sim. Né? Então Jesus quis mostrar para nós que muitas vezes a cura está nos remédios naturais, está nos remédios da natureza. Né? Igual esse barro foi, claro que o barro não tinha poder para curar, o que curou foi o poder de Jesus, mas ele mostrou para nós que através do barro foi o que curou. Então através das plantas, através luz solar, né, os 8 remédios naturais lá, Deus vai agir, vai operar. Então muitas vezes nossas doenças, nossas curas pode ser o remédio natural. Exatamente, foi um dos motivos foi esse, né, de Jesus fazer isso e mostrar exatamente isso, que a planta, o medicamento em si, ele não tem poder, ele é só para mostrar o poder que vem de Deus. Então, além da gente usar o tratamento natural, a fé é essencial, né? Na verdade, usar o tratamento natural já é uma demonstração de fé, mas você tem que crer que quem vai te curar é Deus. Então, se nós lermos no capítulo anterior de João, né, vem falando uma história e a hora que acaba ali essa história de Jesus com os fariseus, ele sai e se põe a andar
Então ele encontra esse cego, ele e os discípulos encontram esse cego. E o que os discípulos perguntam para Jesus ali? Então, ele tá vendo esse cego, e aí os discípulos fizeram uma pergunta: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais? Por causa que naquela época era uma crença assim bem comum entre os judeus, tanto os fariseus como os discípulos também acreditavam assim, que todas as doenças eram um castigo de Deus. Ou seja, a pessoa pecou e aí Deus foi lá arbitrariamente, ou seja, escolheu a dedo e falou: não, ele pecou assim, eu vou dar um castigo assim. Então, isso era ruim porque eles perverteram uma verdade, que é o que Satanás gosta de fazer, né? Ele não inventa uma mentira sem pé nem cabeça, ele pega uma raiz da verdade e inventa. A verdade era o quê? Que realmente a gente sabe que toda deformidade ou moléstia, doença, ela tem sim uma raiz quando você desobedece às leis físicas da natureza, mas eles perverteram como? Não é porque Deus arbitrariamente fazia aquilo, mas é porque a lei da ação e reação, entende? Por exemplo, uma pessoa que ela tem problema de fígado, se ela comer coisas gordurosas demais, vai dar dor de cabeça, entende? Não é porque Deus falou: não, agora eu vou pôr dor de cabeça nela. É uma lei da ação e reação. Mas eles fizeram o quê? Eles fizeram as pessoas crerem que Deus era um ser que ficava olhando, só esperando não cometer o pecado, doença nele, entende? Pervertendo o caráter de Deus. Se você andar sem camisa na chuva e pegar friagem, você vai ficar gripado. Exatamente. Não é porque... Não é porque Deus olhou pra você e falou assim: você é pecador, vai pegar gripe. Exatamente. É dessa forma, isso. Né? Então, e os discípulos pensavam dessa forma, igual os fariseus. Pensavam. Os chefes, né, religiosos daquela época. Eles pensavam que toda doença era castigo de Deus. Exato. E muitas vezes eles excluíam, igual a gente estava comentando, né, antes, excluir as pessoas por causa disso. As pessoas estavam doentes, em vez deles ajudar, o que é nosso dever, ajudar o próximo, eles afastavam. Não, esse é pecador, pecador, então eu quero ficar perto deles. E aí, quanto mais doença era, por exemplo, que nem a lepra era a pior de todos, eram considerados os piores de todos. Agora, por exemplo, que nem esse homem, que a cegueira dele já era incomum, porque, assim, incomum das outras curas, que Jesus já tinha curado vários cegos, mas esse é pelo menos o primeiro que é especificado, que era um cego de nascença. E como mais pra frente o cego mesmo diz, nunca, desde o princípio, nunca foi curado, pelo menos não há relatos de uma cura de um cego de nascença. Então o que Jesus fez ali, e por ele ser um cego de nascença, aí eles pensam que não, ele foi um grande pecador, ou os pais foram grandes pecadores, entende? Porque já veio de nascença. Então ele já era muito excluído. Então, assim, eles pensavam nisso a respeito dele, e Jesus veio para quebrar isso, né? Sim. Como ele sempre vem para quebrar. E é o que ele quer de nós hoje. Ele quer que nós nos importemos com o próximo, da mesma forma que ele se importava. Ele diz assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Exatamente. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Principalmente os espirituais. Né? Principalmente espiritualmente. Então, como todas as vezes, ele sempre curando as pessoas, né? Então ele cura esse cego de nascença e... o ponto é que, mais uma vez, ele cura no sábado. É interessante porque o que você falou, eu acho que era uma característica marcante de Jesus é quebrar as barreiras ou as tradições, né? Principalmente as que nem essas daí, né, excluíam as pessoas. Então, quando os discípulos perguntaram, ele respondeu: ninguém pecou, nem o Pai, nem ele. Mas ele tá assim para que se dê glória, que Deus seja glorificado por meio dele. E aí ele vai e cura ele. E para ajudar, né, ele já estava quebrando uma barreira, que era para voltar essa concepção, trazer o original a concepção do pecado e consequência da enfermidade. Aí ele vai e faz no sábado ainda, né, que já vem sendo uma coisa assim que ele fazia, já uma controvérsia bem grande, né. Então aí, quando ele faz isso, ele faz essa cura no sábado, aí depois é um dos motivos dos fariseus atacarem Jesus, né. A gente vê que ele vai, gospe no chão, né, faz o lodo, manda ele se lavar, e aí ele volta vendo. E aí só que ele não vê mais Jesus, ele não relata, ele não vê mais. E aí os vizinhos, ele vai para casa, tudo tá vendo, os vizinhos não reconhecem, alguns não reconhecem porque mudou tanto ele, não que ele mudou, mas a fisionomia dele mudou, que ele estava tão feliz que alguns não reconheciam. Ele falou: não, realmente sou eu. E aí depois disso eles vão levar para os fariseus. Mas interessante é como Jesus muda as pessoas, né? Porque, exatamente. Assim, igual você disse, ele era de uma forma. E todo mundo conhecia ele. Sim. Ainda mais quem era próximo, assim, conhecia. Por quê? Porque ser cego de nascença, como você disse, era uma coisa que não era tão comum.
Não. por ali. E ele era a vida inteira. Então as pessoas conheciam desde pequeno ali, ele devia ficar no meio das pessoas, né? Ou sentado. Então todo mundo conhecia ele. E Jesus transforma a vida da pessoa de tal forma que ele mesmo, as pessoas não conheciam. Exatamente. Então ele ia até as pessoas assim, e as pessoas pensavam assim, quem que é esse? A gente não conhece, né? Alguns falavam, né? não, esse é ele, não, parece com ele. Mas ele não era dessa forma. Exatamente. Né? Ele não tinha essa fisionomia. E o interessante é que nós lemos lá, né? Você comentou que a fisionomia dele ficou leve. Sim. Alegre, feliz. Então mostra pra nós, muitas vezes hoje em dia, esse que é o complicado do cristão, muitas vezes hoje em dia, o cristão é carrancudo. O cristão é bravo, de cara fechada, sendo que quando Jesus está na nossa vida, atuando na nossa vida, nós devemos ser felizes. Exatamente. Nós temos o melhor do mundo ao nosso dispor, nós temos o Criador, nós temos tudo que nós precisamos ao nosso lado. Por que nós vamos ficar triste, bravo, carrancudo? Nós devemos ser felizes, louvar a Deus a todo momento. Nós não devemos ser conhecidos por carrancudo, por bravo, mas de tal forma que se nós nos alegrarmos, as pessoas não vão conhecer. Nós devemos ser conhecidos por ser feliz, exatamente, alegre, né? Porque é uma característica de quem tem Deus, né? Jesus não era uma pessoa carrancuda, então quem é servo dele ou discípulo dele também não vai ser assim. E aí, depois disso, né, aí eles vão até os fariseus. E aí quando chegam nos fariseus, os fariseus ficam sabendo disso, ficam alarmados, porque eles também sabem que nunca nenhum cego de nascença tinha sido curado, não há relatos. Só que aí quando o testemunho conta que eles já imaginavam quem é que teria feito isso, né? Mais uma vez. Mais uma vez, exatamente. E aí eles perguntam, mas quem foi? E ele falou, não sei, entende? Eu não conheço, ele estava cego, né? Quando ele começou a enxergar, ele não viu mais Jesus. Só que aí os fariseus falou que ele era pecador, falou assim, esse homem que te curou, ele não é de Deus, porque ele curou no sábado. Então a primeira coisa que eles queriam colocar na cabeça deles é assim, eles já sabiam que era Jesus, então ele queria fazer ele acreditar que quem curou ele era pecador, para quando ele soubesse que era Jesus, falar o quê? Jesus é pecador. Só que aí, o interessante, o testemunho conta que o mesmo ser que deu a visão para o cego, ele também não deixou o cego sozinho. O Senhor Jesus e os anjos estavam instruindo aquele cego e dando inteligência para ele, porque quando a gente lê o relato ali em João 9, a gente vê que ele estava páreo a páreo com os líderes, entende? Eles eram pessoas cultas e ele era um cego de nascença, uma pessoa à margem da sociedade, só que as respostas que ele dá põem em xeque os próprios fariseus. Então a gente vê que Jesus, quando ele faz um milagre, ele não faz um milagre pela metade. Ele vai e faz tudo. Ele fez o milagre e ele deu capacidade para o cego defender Jesus. É interessante que Deus nunca desampara. Não. Deus nunca vai desamparar. Por mais que Jesus não estivesse ali com ele, ele nunca vai deixar um filho seu desamparado. E ainda mais um filho fiel. Exatamente. Né? Porque o cego foi e demonstrou lealdade a Jesus. Porque por mais que ele estivesse sendo instruído por Jesus, pelos anjos ali, com certeza Satanás também estava ali para tentar derrubar ele. Fala que do lado dos fariseus, Satanás estava ajudando eles a fazerem perguntas para confundir ele nas respostas dele. A gente vê isso porque primeiro eles perguntam, quem te curou? Como te curou? Aí depois passa um tempo, aí depois eles fazem a mesma pergunta, como foi que ele te curou? Fala que eles fizeram isso para tentar confundir, isso foi uma artimanha de Satanás. Então realmente, os fariseus estavam do lado de Satanás, só que do lado do cego ali estavam os anjos. E é isso que é a questão, né? O cego de nascença, ele deixou ser usado por Jesus. Muitas vezes nós estamos nessa guerra também. Sim, nessa guerra com espiritual. certeza. Satanás tentando derrubar e Jesus e os anjos tentando ajudar nós. E vai de nós, de cada um, de mim, de vocês, irmãos, escolher quem vai vencer essa batalha. Se é Jesus que vai nos usar ou se é o inimigo que vai nos usar. Né? E graças a Deus, aquele cego se deixou ser usado por Jesus. Amém. Então ele foi um testemunho vivo ali de Jesus. Porque ele poderia muito bem ter dado certo momento, ter sido usado pelo inimigo. Sim. Ou ter sido deixado se levar pelas perguntas, né? Exatamente. Porque é algum momento de dúvida ou de coração fechado, mas ele era tão agradecido a Deus, né? Porque quando nós somos transformados, e agora eu falo transformação espiritual, nós devemos ser agradecidos a Deus. Nós vivíamos uma vida de pecado. E a partir do momento que nós conhecemos Jesus, ele nos transforma. E nós devemos ser agradecidos e lembrar dessa transformação sempre. É exatamente o que aconteceu com esse cego. E o interessante é que você disse aí que Satanás estava tentando derrubar ele, né, o cego,
tão firme que manda chamar os pais dele, Exatamente. né? Porque eles dizem assim, você é cego de nascença mesmo? Mentira, não é. Não é. Então chama os pais dele que nós vamos perguntar pros pais. Eles queriam de toda maneira dar descrédito, só que o interessante é que é totalmente ao contrário. Eles estavam tentando dar descrédito na obra de Jesus, e quanto mais eles prolongavam, não, pergunta para ele, não, chama os pais, não, pergunta de novo para ele. Tudo isso estava dando, era mais crédito, entende? Estava aumentando a fama, estava dando mais lenha para essa história. E aí, ao invés, estava totalmente ao contrário do que eles queriam. E algum momento eles perceberam isso, né? Mas a gente vai ver isso na próxima lição, que é quando eles fazem o interrogatório todo, essas coisas. Mas é realmente isso, a parte importante, que foi que nem você falou. Ele foi curado por Jesus não só fisicamente ali. Jesus curou ele fisicamente, mas deu poder espiritual para ele, que é o que Jesus sempre faz, né? Ele cura fisicamente, sim, ele gosta, ele é bom para a humanidade, mas o principal, o que ele quer é o espiritual. E ele fez isso com aquele cego, ele deu vigor, ele deu esperança para ele. E esse cego queria testemunhar, tanto que quando eles perguntam o que você tem a dizer da pessoa que te curou, mesmo sem ele saber que era Jesus, que já devia ter uma fama gigantesca, que já está no final do ministério dele, ele fala, é um profeta. É um profeta, entende? Mesmo sem saber quem era, ele sabia que tinha que ser alguém de Deus. Tinha exatamente isso, que tinha que ser alguém de Deus. Por quê? Porque ele falou o quê? É impossível. Quando eles falaram assim, é pecador, o interessante é que não foi só o cego, as pessoas que estavam em volta, quando os fariseus falaram, ele é um pecador, as pessoas pensaram, não tem como ser pecador. Porque a crença dos fariseus era que o quê? Que pecador não fazia milagre. Não era atendida por Deus. Então, como que uma pessoa faz um milagre tão grande, que é curar um cego de nascença, e é pecador? Eles mesmos estavam se contradizendo. É por isso que aquele texto diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Exatamente. Né? Onde eles tentam lançar uma semente do mal, a palavra de Deus prolifera muito mais rápido. E aí volta no primeiro versículo, que foi a pergunta dos discípulos. Quem pecou, ele ou o pai? E Jesus falou, nenhum dos dois. Mas ele é assim para quê? Para que se dê glória a Deus. E através dele se deu muita glória a Deus. Por quê? Por causa do milagre em si, que era um cego de nascença, mas também por causa dessa discussão toda que deu em volta dela, cada vez mais foi dando glória para Deus. Um ponto que eu queria pegar dessa lição aqui, voltando a falar um pouco do sábado, é que, igual nós comentamos, que Jesus curou mais uma vez no sábado, né? Parecia uma afronta para os fariseus, né? Porque ele sempre pegava nesse ponto, né? Por causa da tradição, de tudo, né? Sim. Então eles acreditavam e trouxe tradições e julgos que não era para ser levado ao povo, né? E colocaram, implantaram ali. E Jesus veio para tirar tudo isso. E mais uma vez ele cura no sábado. Só que o interessante é que Desejar Todas as Nações diz que muito pior do que curar era o que eles estavam fazendo. Eles estavam planejando matar no dia de sábado. Exatamente. Então muitas vezes a questão que mostra para nós muitas vezes nós olhamos para o irmão e pensamos assim, nossa, olha o que ele está fazendo. E muito pior é nós. O nosso pecado. Né? Muito pior é nós, muitas vezes o nosso pecado, ou muitas vezes nós cuidando da vida do irmão. É que nem Jesus diz, né? Tira primeiro a trave que está no seu olho para depois tirar o cisquinho que está lá na vida do irmão, né? Ao invés deles pegar e tentar conversar com Jesus para entender, né, com sinceridade, dizer assim, mestre, o senhor curou no sábado, é lícito fazer isso? Jesus ia explicar para eles, não, é lícito fazer o bem no sábado, assim como já havia falado, né? Entendi. Já havia falado, é lícito fazer o bem no sábado. Tudo bem, então se é lícito, ok, você é o mestre, né? Mas eles não aceitavam Jesus como mestre, eles não aceitavam o que Jesus veio trazer e queria impor fardo, queria impor tradição nas pessoas e totalmente usado pelo inimigo, né? Entende? A gente vê aí, por dois motivos, a misericórdia de Deus. A gente vê na questão do sábado que Jesus queria fazer isso, por quê? Porque o sábado estava sendo um jugo, literalmente um jugo, um peso. E a questão de curar ali para mostrar que Satanás é quem trazia as moléstias. Algumas vezes, que nem no caso de Jó, a pessoa não tinha feito nada de errado e acontecia as moléstias. Era misericórdia nos dois casos. Misericórdia para o sábado ser um dia onde você pudesse se alegrar de verdade e para olhar para essas pessoas de necessidade e estender a mão como um irmão e ver assim, poxa, ela está sofrendo. Não, deixa de lado, piora a situação dele. É isso, irmãos. Então essa lição mostrou para nós um pouco de como nós não devemos desfazer das pessoas, por mais que aos nossos olhos pareçam pecadores, né? Jesus veio para curar aqueles que estavam enfermos, não aqueles que estavam sãos.
veio para mostrar para nós o que nós devemos fazer no sábado, né? E nós vamos ver mais para frente pontos importantes ainda dessa mesma história na próxima lição. Queria agradecer a todos vocês, queria agradecer ao nosso Montares, que participou conosco mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui. Queria agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui, que Deus possa abençoar grandemente vocês, que Ele possa abençoar a família de vocês, né? E que espero vocês na próxima Lições para a Vida Cristã. Curte, compartilha, né? Comenta, ajuda bastante o nosso trabalho e até a próxima semana.